Lacerda tá no vídeo e a gente vai acompanhar a partir de agora. Vitória importantíssima, conquistamos nada, série aberta, a gente sabia da dificuldade que era enfrentar o Goiás na casa deles. Nossa equipe muito equilibrada, fizemos um jogo dentro do que a gente planejou, dentro do que a gente trabalha, dentro do que eu confio nesses atletas. Eu venho desde o início da competição falando que o Vila tem um grupo comprometido, a estratégia hoje deu certo. Deixamos talvez no segundo tempo, o Goiás cresceu, mas teve situações de transição que a gente poderia, quem sabe, aí fazer o segundo gol. Infelizmente não saiu, mas é um clássico muito grande, dentro da casa do adversário. Os atletas estão de parabéns, mas agora é descansar, recuperar e pensar no jogo de quinta-feira. Rafael, 3 clássicos, 3 vitórias, qual o segredo para vencer clássicos e ter uma equipe tão decisiva? Mérito dos atletas, o Vila contratou um grupo extremamente comprometido. E eu não estou falando isso só quando a gente ganha, só quando a gente ganhou os 3 clássicos, né? Eu falo isso desde o início. As oscilações, elas são normais dentro do futebol, a gente não... Mas assim, jogador gosta de jogo grande, né? Que bom que o Vila agora só tem jogo grande aí pro resto da temporada. Clássico agora, se nós passar depois tem jogo grande. Se nós passarmos, né? Porque o adversário é muito forte. Tem um treinador extremamente experiente dentro da competição. Então assim... Confio muito no grupo, os atletas são muito comprometidos. Agora sim, a gente fica muito feliz quando a gente monta a estratégia e os atletas compram a ideia, os atletas compram as nossas convicções, porque a gente não perde as convicções, não é por causa de um empate ou uma derrota, que aliás o Vila só tem uma em 15 ou 16 jogos. Estou muito feliz pelo comprometimento dos atletas. Lacerda, você vem de uma estratégia que foi aplicada nesse jogo. Qual estratégia que foi trabalhada ao longo dessa semana? De ganhar o jogo, né? Primeiramente de ganhar o jogo. A gente falou que a gente tinha que vir aqui dentro da serrinha, ser comprometido e vencer o jogo. A gente tentou neutralizar alguns pontos do Goiás, que a gente entende que a gente conseguiu. Teve um dos pontos que a gente não conseguiu, não vou falar abertamente aqui, porque a gente tem um próximo jogo e também o que a gente ia explorar do Goiás, né? A gente sabe que é uma equipe de qualidade, mas assim como a nossa, também tem algumas vulnerabilidades. O Vila com certeza também tem, porque eles também estudam a nossa equipe. Mas a gente estudou a equipe do Goiás muito bem. O nosso gol surgiu em cima de uma coisa que a gente estudou e que ontem a gente conseguiu trabalhar rapidamente, né? Porque o tempo de recuperação ele é muito curto e a gente conseguiu ter mérito hoje. A equipe fez um jogo sólido, tirando o pênalti ali, não me recordo de alguma chance do Goiás, assim como a gente também não produziu tanto, jogo muito igual, muito obrigado. Teve um último lance aqui que eu não vou comentar sobre a arbitragem, porque acho que o Breno fez um jogo bom. O Vila não falou da arbitragem antes do jogo, né? O Vila só se preocupou em jogar, mas no final do jogo a gente foi prejudicado porque a gente viu o lance, uma câmera de trás nítido, né? Que eu acho que é o Messias, recua a bola pro Tadeu, mas quando é contra o Vila, o pessoal vai pro VAR, revisa pênalti. Quando é a favor do Vila, o pessoal não revisa. Você vem de uma semana... As mudanças também foi parte da sua estratégia? Assim, essa questão das trocas, que bom que tu perguntou. Obrigado. Às vezes teve jogos aí que eu troquei 4, lembra? Agora eu não vou me lembrar qual. E às vezes as pessoas perguntam, pô, Lacerda, trocou só 4. Às vezes até tem uma cobrança interna de por que 4, mas na regra, ela não diz que tu tem que trocar 5 atletas. Eu sou totalmente contra. Eu sou a favor que volte a ser como era antes. Ser 3 trocas. Por quê? Tu trabalha uma equipe. E não estou dizendo que não, porque não. Não, às vezes a equipe está muito bem. A nossa equipe estava bem no jogo. Os jogadores, eles se preparam, eles são condicionados. O clube, o Vila dá uma estrutura absurda para esses atletas. E não tem por que trocar. Se o time está bem, por que tu troca? Mas assim, a gente trocou também para aumentar talvez uma intensidade, principalmente no setor ofensivo. Mas naquele momento que o Paiva saiu e o Todinho saiu, por exemplo, eles não mereciam nem sair do jogo. Mas assim, a gente sabe que isso virou uma coisa. A palavra que eu vou dizer aqui, virou uma coisa cultural. Eu escutei uma entrevista agora de um treinador, foi do Criciúma. Ele foi cobrado porque ele fez 4 trocas, mas se ele fez só 4 trocas, é porque quem estava no jogo estava correspondendo, né? Mas assim, as mexidas eles demoraram para acontecer, justamente porque o time estava muito bem, estava muito encaixado, mas ali a gente conseguiu fazer as trocas e a equipe continuou bem na partida. Rafael, boa noite. Você vem de uma semana em que, no meio dela, você vem de uma crítica muito forte, né? Vaias do torcedor, principalmente voltada ali pro sistema de ataque, e agora você ganha mais uma vez o clássico. Como é para você vencer um clássico depois de tanta crítica? E também falando do sistema defensivo, mais um jogo louvável do sistema defensivo. Seguiremos com um rodízio de zagueiros, porque ficou muito difícil você definir uma dupla de zaga para o restante do campeonato. Bom, sobre a vaia da nossa torcida,
Hoje eu passei um jogo sem tomar vaia, né? Hoje eu não tomei vaia, né? Mas, cara, faz parte. O futebol, futebol é cobrança. E que bom, eu adoro isso. Já falei pros atletas. Aquela vaia que aconteceu, de certa forma, o Vila terminou na primeira colocação. Gente, o Vila tem 11, 12, tem 13, 14. O Vila tem 16 jogos no ano. O Vila perdeu um jogo no ano. Se enaltece muito alguns clubes que não perderam. O Vila perdeu só um jogo no ano. E qual o jogo grande que o Vila foi mal? Nenhum, né? Então, assim, cara, pode criticar, eu não vou mudar, e a crítica, ela é bem-vinda, tá? Até porque vocês são, cara, sempre trataram, vocês me tratam com muito respeito nas coletivas, tudo perguntas boas, e sempre vou tratar com vocês com muita educação, porque a crítica, ela faz parte, eu adoro isso. O mesmo torcedor que vaiou na semana passada, e eu quero eles do nosso lado, e quando perder, pode vaiar o treinador, não tem problema nenhum. Mas agora, quinta-feira, eu preciso do torcedor. O Vila, ele é movido pela torcida. É a maior que tem ou não é? Vamos ver quem vai botar mais torcedor aí nas finais do campeonato. Tenho certeza que vai ser a do Vila. Então, assim, conto com o torcedor. E quando der errado, tem que vaiar o treinador mesmo, não tem problema nenhum. Vai o treinador e alivia pro jogador. Mas quinta-feira eu conto muito com o nosso torcedor. E no jogo da volta também conto muito com o nosso torcedor. Desculpa. Cara, defesa muito sólida, né? Mas a tua pergunta, ela... eu não queria nem responder, né? Porque os três estão muito bem, cara. É difícil. Eu já comentei direto que a gente tem que começar a tentar uma situação com 3 zagueiros. Vocês podem ter certeza que lá na Série B vocês vão ver muita situação com 3 zagueiros. Agora no estadual é muito difícil. A gente não tem tempo para treinar. Então, assim, o 3 zagueiros, ele demanda muito treino, muito encaixe. Eu não tenho 2 titulares. Não sei quem vai jogar quinta-feira. Não sei se eu vou rodar, não sei se vai manter isso aí. Mas, assim, a grande questão é a solidez defensiva. Só que ela não depende só da dupla de zaga. É desde o Raus até o Poveda, né? Todo o time ajuda nessa engrenagem para a equipe do Vila tomar poucos gols. 1-0, qual é o tamanho dessa vantagem, né? Com que tamanho que o Vila chega para domingo que vem? Provavelmente no Oba, com certeza diante do seu torcedor. Com que tamanho que o Vila chega? Assim, a vantagem do placar não existe. Não estou falando isso para o Lacerda tá tirando a responsabilidade, não, até porque a minha responsabilidade ela é muito grande. Mas vantagem numérica, assim, de placar, ela não existe. E eu falei antes do jogo e vou repetir agora. A vantagem do Vila no próximo jogo é a torcida. É a torcida do Vila. 1-0, gente, não é vantagem nada. Sofre um gol, zerou tudo. Imagina se toma um gol no início do jogo. Não vai acontecer, o nosso time é sólido. A nossa vantagem para o próximo jogo é a nossa torcida, que pode fazer a diferença. De confiança, qual que é o tamanho dessa vitória? Ele pode acabar. Cara, confiança, nós temos um grupo muito experiente, né? Não é por causa de uma vaia, não é por causa de um empate, não é por uma sequência não tão boa, não é às vezes por não ter um volume ofensivo. Eu vim do interior, a maioria dos meus times que eu joguei são clubes do interior. É o jogo da vida. É o jogo da vida deles. Assim como é o nosso também. Então, assim, às vezes a gente não consegue produzir tanto. Mas eu te digo que a confiança, ela nunca acabou aqui dentro do Vila. Os jogadores, eles são muito experientes. Agora, claro, tu olhar para trás e tu ver, num campeonato tão equilibrado, com clubes do tamanho do Vila, do Atlético e do Goiás, né? O Anápolis está na final. Tu jogar 3 clássicos, tu ganhar os 3, claro que a confiança ela aumenta. Mas ela não entra dentro de campo, né? A gente tem que preparar a equipe da melhor maneira possível, sabendo que a dificuldade no domingo que vem vai ser muito grande. Lacerda, atrás de você, que agora até dia 30 de março vou estar sempre atrás de você. Olha só, vocês falam sobre o desgaste, né? Então talvez quando o pessoal reclama que vocês não fazem a 5ª mudança, talvez seja pelo próprio discurso dos profissionais da bola. E o Vila tem um jogo quinta e um domingo. Dá para mexer metade do time ou não tem isso? Não. A gente fez justamente, não sei se a palavra rodízio ou lá no início da competição, onde a gente foi bastante até criticado, faz parte, para todo mundo ter jogado, né? Agora é um momento que não dá para te rodar muito o elenco, e eu concordo com a tua colocação, né? Só que para te ter uma ideia, a gente às vezes, nós profissionais, tanto os jogadores como o treinador, a gente se contradiz, né? A gente fala que tem desgaste, mas não roda mais o elenco. Aí os jogadores, eles estão cansados, eles vão lá, fazem os exames lá com o nosso fisiologista, com o Junão. O Junão às vezes me passa, olha, certa, tal jogador ali tá meio assim, por exemplo, Formiga e Torres. Deu meio alterado o exame deles ontem. Eu fui nos dois e falei assim pros dois, vamos dar uma segurada no treino? Os dois me olharam, não. Porque eu
menino que tá vindo da base tá muito bem, já tá chegando, ninguém quer dar brecha. Então, assim, nesse momento não tem rodízio, nesse momento, claro, se algum jogador tiver sentido alguma coisa que tenha risco de lesão, a gente vai fazer a troca, mas assim, a gente vai com força máxima em todos os jogos daqui pra frente.